Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um podcast Fale Fé, aqui da nossa igreja, Verbo Caxias. E antes de apresentar essas convidadas maravilhosas que nós estamos aqui hoje, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e verificar se você está com o seu sininho ativado para ficar por dentro de todas as novidades que nós estamos sempre postando aqui. Se você ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, eu queria te convidar também, @Verbo Caxias, e ficar por dentro de tudo isso que nós estamos vivendo nessa estação maravilhosa. Eu queria apresentar então aqui as nossas convidadas de hoje, a ministra Rosângela Demarque, além de ser uma excelente ministra, também é pastora aqui na nossa casa, né? E sem palavras, gente, eu amo de coração. E também a psicanalista Silvana Lammers, prazer ter vocês aqui. Glória a Deus. É isso aí. Show de bola. Vamos lá então, gente. O nosso tema de hoje vai ser emoções transformadas. E eu queria iniciar, né, qualquer uma das duas, não tem diferença, um pouco sobre a história pessoal de vocês, como foi se descobrir para esse meio. Começo eu? Isso. Primeiro, muito bom estar aqui, Douglas. Eu acompanho o Ministério da Verbo. O Senhor me chamou para a obra, né? Não para o ministério. E a pastora Rosângela sabe também o quanto amor eu sinto por essa casa, né? O quanto me sinto alegre em poder contribuir com a obra do Senhor. Bom, minha história pessoal. Eu fui os meus avós, eles foram um dos precursores na questão da evangelização do oeste de Santa Catarina. Eles foram missionários. Eu nasci em berço cristão, mas infelizmente minha família se tornou cristã de IBGE. Né? Então, durante algum tempo, eu fui uma criança muito triste. Né? Minha mãe sofreu de um processo depressivo muito importante com o nascimento do meu segundo irmão, né? O meu irmão do meio. Mas eu recebi uma palavra, Douglas, né? De Isaías 64:4, né? E quando eu recebi essa palavra, ela tinha 8 anos. E eu tinha certeza que Deus ia trabalhar, porque eu esperava no Senhor, né? Só que, às vezes, eu atendo muito adolescente, eu digo para eles, queridos, o tempo de vocês não é o tempo de Deus, né? Acalma o coração, jovem, tenha paciência. E em alguns momentos da minha adolescência, então, eu fui uma criança muito triste. Né? Eu fui uma criança onde eu precisei encontrar de verdade o amor de Deus. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas um dia os meus olhos viram o Senhor de verdade. Né? E nesse processo, Douglas, eu passei para a adolescência. Né? E a minha adolescência foi em busca de amor. Eu buscava um amor desenfreadamente até minha vida adulta. Né? E quando eu tinha 23 anos, eu ouvi um louvor. Eu vou cantar aqui. Pode cantar. Ainda que os campos não floresçam mais, ainda que a vida perca o seu fulgor, ainda que as tormentas silenciem meu falar, eu não me afastarei do meu Senhor. E aí eu disse para Jesus. Caramba, hein? Nossa, eu não sabia desse talento. Uau! Nossa! Eu disse para Jesus, não importa onde eu andar, eu vou andar contigo. Né? E em alguns momentos eu tive percalços muito importantes, sabe, Douglas? Amores, desamores. Eu fui abandonada por noivo no altar. Meu Deus! E Jesus transformou o meu choro em riso. E Ele me colocou onde Ele queria que eu estivesse. Né? Eu era uma criança disléxica, eu não aprendia, não por dificuldade de aprendizagem, mas a gente chama isso de dislexia secundária. Eu passei muita necessidade, muita. E dentro desse processo de necessidade, então, eu tive uma questão de alteração hormonal e também de nutrientes. Então, eu tive muita dificuldade de aprender. Eu estou na 3ª faculdade. Então, eu acreditei realmente, que a palavra do Senhor, aquela palavra com 8 anos, quando eu recebi, ela entrou dentro do meu coração. E eu esperei no Senhor. Né? Com paciência, eu esperei. Com muitas dificuldades, com percalços na vida. Então, eu sempre digo para os adolescentes que tu manda para lá, Douglas. É possível. A tia Sil casou, a tia Sil montou família, a tia Sil é mãe de uma menina linda, Bianca. A tia Sil tem 2 cachorros que eu me envolvo com eles. E me envolvo, sim, e o Senhor tem me colocado onde Ele quer. Né? Em cada momento, em cada estação, o Senhor vai trabalhando. E o amor de Deus flui no meu coração, porque um dia Ele me amou. Então, a quem é muito amado, quanto mais pecou, mais amor vai ter e muito vai ser perdoado. É isso. Uau. Resumidamente, minha história. E aí, né, Rô?
Glória a Deus. E a questão da psicologia, então, como entrou na sua vida? Ai, olha só, né? Eu vou ter que conduzir, porque eu falei mais. Então, né? Dentro desse Não é processo... que ela Nossa, fazendo aqui. a gente tá assim, fala mais, fala mais. Dentro desse processo, então, primeiro eu fiz enfermagem, né? Eu tinha... A família cresceu, montou um negócio dentro desse processo. Então, teve uma instituição de longa permanência, né? Bem conhecida pela Verbo, inclusive, que ajuda muito essa instituição. E havia necessidade de enfermagem, né? E a minha mãe disse, ai, filha, eu preciso que tu faça alguma coisa. Eu fiz enfermagem, né? Em função do projeto familiar, mas não era o que eu queria estar. Não era o centro da vontade de Deus. Era uma necessidade familiar. Então, quando a gente também se coloca nessa posição, né, de submissão aos pais, Verdade. Deus também nos honra, né? Isso mesmo. E aí eu tinha muito desejo da psicologia, não tinha dinheiro para pagar e tudo mais, e o Senhor foi muito claro comigo, né? Cursa isso que eu vou providenciar o resto, né? O providenciar o resto, bem, na verdade, foi a psicanálise, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho como acontece essa formação. Até para o pessoal entender também a diferença. Isso, as né? diferenciações, isso é muito importante, Isso é né? verdade. E depois da enfermagem, então, eu cursei uma pós-graduação chamada tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer. Eu trabalhava muito com finitude, Uau. pacientes terminais. Sim. Então, essa pós eu fiz em São Paulo. E ali eu conheci todo o processo psicanalítico através de Bowlby, que é um psicanalista que cuida desses aspectos, que fala sobre o luto, sobre a morte, sobre perda, né? E ali, conhecendo Bowlby, eu conheci Freud, conheci Lacan e comecei a fazer, me debruçar nesses estudos psicanalíticos. Fiz uma faculdade em psicopedagogia e comecei, enfim, ali, né, a fazer todos os estudos. Depois eu explico um pouquinho do que é a psicanálise em si, Tá em casa. tá? Mas é isso. Hoje eu curso, então, teologia, a pastora sabe disso, né? Eu faço bacharelado em teologia para complementar as questões do ministério, né? Porque esse é um projeto do Senhor, a gente quer continuar estudando ele. E se eu não ver Jesus na psicanálise, se eu não ver Jesus na teologia, se eu não ver Jesus na enfermagem, eu não vejo Jesus em lugar nenhum, É isso né? mesmo. Ele é a aí. ciência, né? Ele é o verbo. Então, é através dele que as coisas acontecem. É Uau. isso mesmo. Uau, que bênção. Nossa, Que Deus. bênção, Hoje né? vai ser sensacional. Vai, né? E agora, né? Eu sei que muitos conhecem a história da pastora Rô, mas ela tem uma história Sim. incrível nessa parte, né? Eu tava ouvindo até a Silvana falando, né, da infância. Muito provavelmente eu também tenho, então, uma dislexia secundária, porque eu tenho até que fazer um teste, porque realmente eu também tive muita dificuldade na escola. A gente morava no interior, né, com os meus pais, eu e meu irmão, e era no fundão da roça. Então, para a gente estudar, era muito difícil, a gente sofria muito. Eu repeti quinto ano, repeti sexto ano. A gente fez bem, então, né, pastora? É. Tá bem feitinho. Isso. Então, assim, eu tive muita dificuldade na escola, mas eu tinha um desejo, né? Eu tinha um desejo de estudar, né? De ser alguém, né? Porque eu tive uma infância também bastante difícil, né? A minha família era cristã tradicional, né? Católica, então não exerciam princípios, tinha alguns princípios, obviamente, muito bons, mas tinha questões ainda, né, não trabalhadas, e foi uma infância bastante difícil. Minha mãe casou muito nova, né, então meu pai ficava muito tempo sozinho, ela veio de família grande, né, e de repente se viu sozinha, uma menina casada, no meio da roça, sozinha. Né? Então, isso trouxe sequelas para ela, para as emoções dela, muito, muito graves. Né? E quando eu nasci, eu fui a primeira, né? Eu sou a primogênita da casa. Então, eu chorei muito logo que eu nasci. E aquilo traumatizou ela. Né? Eu não tinha o que parasse o meu choro. Então, eu entendo já, hoje eu consigo compreender, então, que ela vivia ansiedade, ela vivia né, sofrimento durante a gravidez e dificuldade, né, de dar conta daquela criança recém-nascida sozinha. E hoje eu consigo compreender, mas isso sempre foi me chamando a atenção. Eu passei muitos anos da minha vida, na adolescência, no final da adolescência, eu tive muita dificuldade, né? Eu não queria ficar em casa, eu queria continuar meus estudos. E a minha mãe não queria, meus pais não queriam que eu ficasse na roça. E eu me lembro que foi a última vez que eu apanhei.
uma das únicas vezes que eu apanhei do meu pai de cinta. Ih, Né? Meu pai era muito manso, é muito manso. Meu pai é muito queridão, assim, ele é muito querido. E ele raramente corrigia a gente. Ele era, porque a minha mãe era mais de corrigir e ela, né, o humor dela era mais alterado. Então era muito difícil assim a convivência com ela. Mas o meu pai, ele era aquele que fazia cosquinha, que escondia a gente do guarda-roupa, que mordia o pescoço, que fazia sproglish, que é o pão aham, esmiuçado dentro do leite quente, levava para a gente na que é cama. uma delícia. Então, ele tinha a gente tinha essa convivência. E eu me lembro que eu comecei a incomodar eles mesmo, porque eu queria continuar meus estudos, eu queria sair do meio da roça, eu queria sair daquele ambiente, eu queria estudar. E não tinha jeito. Um dia eu fiz uma bronca assim na mesa, eu esperava o pai chegar para sentar, para mim entrar no assunto, porque o pai me acudia sempre, né, das broncas e das surras da mãe, ele me acudia. Então eu esperava ele chegar. Um dia ele chegou e eu disse, né, eu queria ir, vocês não pensaram, eu queria ir para a cidade, coisa e tal. E a mãe, não, não. E aí eu afrontei. Eu não afrontava porque eu tinha muito medo, né, de apanhar, a forma da mãe criar, então eu tinha medo, né. E aquele dia eu enchi de ousadia, eu tinha 17 anos, e eu me enchi de ousadia, e eu disse, se vocês não deixarem eu ir, um dia eu vou dormir, vocês não vão me ver mais. Não façam isso, adolescentes, por Por favor. favor, Eu não era não cristã, me não dê dor de conhecia cabeça. Jesus. Não me dê dor de cabeça. Não, Por eu não favor. conhecia Jesus. Esse é o fato importante. É. Eu não conhecia Jesus, eu fiz isso. E aquele dia eu apanhei com razão. Eu tenho que, né, concordar que meu pai, ele levantou da mesa e ele disse, chega agora. Não se faz isso. Tirou a cinta da cintura e ele me deu umas cintadas bem dadas. E eu chorei, claro, muito. Né? Mas depois daquela surra, eles viram que realmente eu estava querendo muito. Então, eles decidiram me deixar. Eu fui para a cidade, fiz o meu ensino médio, mas também com muitas carências, né? Com muitas coisas, né, para serem trabalhadas também, até que eu encontrei meu marido, né? E, e aí eu sempre digo, a gente se encontrou, né, num momento difícil da nossa vida, e ali eu continuei os estudos, ele ainda foi para o quartel, depois a gente se casou, e ele sabia do meu sonho, meu desejo de estudar, ele sabia, mas na época eu terminei o ensino médio e a gente começou a vida, a gente se casou, né? E logo em seguida eu engravidei da Camila e foi uma gravidez, né? Não foi planejada, foi um pouco assim de susto. E aí essa gravidez eu tive uma depressão, né, pós-parto, por ter sido de susto, eu me achava muito jovem, pensava que eu queria fazer muita coisa, de repente aquela criança, e eu desenvolvi uma depressão pós-parto. E nesse mesmo período, a gente encontrou, Jesus nos encontrou, né? Nesse mesmo período, a gente recebeu um convite, eu tinha uma cliente minha na época, eu saí do meu trabalho para cuidar da Camila em casa, e eu comecei a fazer, eu fiz um curso de massagista e comecei a trabalhar em casa, né? E a Camila ficava ali comigo e tudo, e uma das clientes era cristã. E ela percebeu no meu semblante que eu não estava bem. E ela me conhecia de antes, né? E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né? E de repente ela disse: "Mas Rosângela, você não está bem. Tu não tá, o que está acontecendo?" E eu abri meu coração, né? Assim como todo cristão tem esse poder. Esse foi o primeiro momento, E eu abri meu coração, chorei. E a primeira vez eu tive a experiência, né, de receber uma oração, né? Aquela cliente desceu da maca e fez uma oração por mim. Aquela oração parece que tirou algo que estava lá dentro, uma dor, algo grande. E ela me fez o convite para ir para a igreja. E desde então, nunca mais a gente saiu, a gente se converteu.
E logo a gente fazendo o estudo bíblico, a gente começou a fazer as leituras, né, anuais da palavra, e eu já comecei a identificar na palavra coisas que, né, versículos, palavras que eles entravam para dentro da minha alma e que me saravam. Uma das coisas que eu precisava, no primeiro momento, era curar, perdoar minha mãe. A gente nunca ficou brigada, mas eu tinha aquele sentimento, assim, poxa, ela me judiou tanto, né? Não era uma coisa boa, né? E aí, eu sempre dizia, quando eu tiver filhas, eu vou fazer tudo diferente que ela fez. Mas hoje eu compreendo, né? E foi Jesus que me fez compreender, né? Que ela não tinha, ela só podia dar o que ela tinha, e ela viveu numa família diferente, difícil, e foi um dos primeiros entendimentos que eu tive, que ela não podia dar outra coisa, porque ela não tinha recebido outra coisa. E foi através da leitura da palavra. E aí eu precisei, entendi que eu precisava perdoá-la, e foi a primeira pessoa que eu preguei o evangelho, foi a minha mãe. Eu disse, se eu me converti, Deus curou minhas emoções, eu preciso levar esse evangelho para ela, para que ela receba essa cura, também ela precisa. E graças a Deus, né, hoje ela é uma nova mulher, eu sempre falo, eu tenho uma irmã caçula, né, e eu sempre digo, Laila, você teve outra mãe. São mães diferentes. Mães diferentes, se você teve outra mãe. Eu digo isso pro meu irmão mais novo também. É outra mãe. Essa mãe é outra, é uma mãe transformada. Isso, a mãe transformada. Isso fez toda a diferença, né? E alguns anos depois, então, eu tinha esse desejo de fazer psicologia, mas na minha cidade não tinha, né? Nas duas faculdades que tinha, não tinha o curso da psicologia. E aí tinha o serviço social, né, que trabalhava com gente, porque eu já me percebia muito amorosa, muito dedicada, querendo muito ouvir as pessoas. Eu sempre tinha um ouvido muito bom para ouvir as pessoas, e as pessoas sempre vinham buscar conselhos. E aí eu percebi, foi uma irmã da igreja que disse, Rosângela, por que você não faz serviço social? Você vai estar no lugar certo. E eu disse, será? Mas eu queria fazer psicologia. Eu fui estudar um pouquinho e eu entendi que tinha tudo a ver, que depois eu podia fazer pós, e foi o que eu fiz depois, né? Fiz pós em saúde familiar e comunitária, que então eu fiz até a minha monografia foi dentro de um CAPS sobre saúde mental, né? Então, coisas assim que, né, foram vindo mesmo pelo amor, mas a palavra de Deus, ela que foi me norteando para isso, para compreender as minhas questões, porque eu queria saber muito por que eu adoeci, por que no momento mais maravilhoso de uma mulher, que é ter uma filha, né, um filho ali nos braços, e eu me encontrava naquele estado, triste, chorosa, queria morrer. E aí eu procurei muito buscar por quê, né? Eu sempre fui os questionamentos, né? Por quê, né, que aconteceu isso comigo? E aí, ao longo, né, dessa caminhada cristã, eu fui descobrindo, obviamente, fui estudando muito, porque depois logo veio o chamado, né? Ainda que eu não sabia, né, do chamado, mas eu fui assim buscando, lendo, porque eu pensava, poxa, eu preciso saber um pouquinho mais sobre a alma humana. Eu preciso conhecer um pouco mais sobre a psique, por que as pessoas reagem dessa forma. E aí eu fui estudando. Então, de fato, eu amo muito, né, falar sobre, pregar sobre a alma. Né, lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo instrui a igreja, né, sobre conservar íntegros e irrepreensíveis o corpo, a alma e o espírito. Então, depois que eu entendi, eu aprendi isso, eu disse, não tem como desconectar as três áreas, é como Deus é trino, mas é um, assim nós somos tripartidos, mas somos um. Então, nós não podemos desequilibrar nenhuma área da nossa vida. E aí, transitando pelo meio cristão, a gente compreende como é necessário a gente ter essa compreensão, porque a gente vê os desequilíbrios, né? Às vezes, hoje o mundo está hedonista, né? Muito cultiva o corpo, idolatrando o corpo, cuidando do corpo, e não cuida do espírito, não cuida muitas vezes das emoções, da alma,
né, outros lugares, né, às vezes pregam o evangelho, mas pregam o evangelho pela metade, é só o espírito, tudo é espiritual, né, tudo é demônio. E a grande questão, né, pastora, que eu vejo, que eu faço essa percepção, é o quanto, muito tempo a igreja andou, né, nas trevas, no Verdade. sentido, né, de olhos vendados Isso. diante desses acontecimentos, né? Exato. Pessoas que foram vítimas de abusos pastorais, né? E exatamente por quê? Porque havia esse desconhecimento, eu quero crer que era um desconhecimento, ou que não haviam sido ministrados dentro do seu, né, do seu coração, do seu espírito, Sim. de fato, a percepção da importância do cuidado na saúde mental do cristão, né? Isso. Muito Porque importante. muitos maus testemunhos que nós tivemos na história da igreja, elas aconteceram por um desconhecimento ou por uma ausência de cuidado Isso. nas emoções. Sim, né? com Então, certeza. é uma falha, né, que ao longo do tempo, pastores, né, como os pastores atuais que têm tido essa percepção, né, o pastor Silvio, a pastora Rosângela, têm feito isso, né, de observar aquilo que é, de fato, dentro do campo espiritual. Nós somos espirituais integrais, Integrais, né? em tempo integral. Em tempo integral. Mas aquilo que é, de fato, né, o processo da oração, do jejum e do Isso. sacrifício corporal para que a gente receba, e aquilo que, de fato, é algo da nossa psique, que mora dentro do nosso cérebro, Isso aí. né? Exato. Eu sempre digo isso para os pacientes, se tu chegar mancando em algum lugar, rapidamente alguém vai puxar uma cadeira para te sentar, Com né? certeza. Agora, se tu chegar em depressão, Ninguém vê. ninguém vê, Ninguém vê. né? É um É o tabu. sofrimento silencioso, né? E dentro da igreja isso ainda é um tabu. Em muitos lugares ainda não é tratado como devido. Eu entendo, com certeza, né? Eu mesma fui vítima, né? Quando era recém-casada, né? Nesse período de depressão pós-parto, né? Eu e meu marido não éramos cristãos, então muito jovens, inexperientes, nós tínhamos as nossas dificuldades de início de relacionamento já com uma criança. E eu me lembro que o médico, o meu ginecologista que tratou a depressão, também me recomendou fazer sessões de psicoterapia. E na época eu fui, né, para psicoterapia e pasmem, né, é real isso, esse testemunho meu é real. Eu fiz, acho que uns 3 meses de terapia e um dia eu cheguei, a terapeuta me sugeriu que eu me separasse do meu marido, porque ele era o problema. E quando eu ouvi isso, um princípio cristão que os meus pais colocaram dentro de mim, a minha mãe sempre dizia, casou para sempre. Não é a forma adequada de colocar, mas era um princípio, né? Casamento é algo divino, sério, né? E aí veio aquilo para mim, poxa, mas como que ela está botando as culpas nele se a situação está em mim? Isso. Eu que adoeci, não foi ele. Isso mesmo. Né? E eu já compreendi isso. Eu lembro que aquela vez eu escutei ela, eu saí, eu acertei as minhas sessões e nunca mais voltei. E por um longo período eu fiquei meio avessa à psicologia. Como muitos cristãos que chegam no consultório, né? Essa semana eu atendi uma adolescente de outra denominação e eu me lembro que o pai disse assim, olha, Silvana, tu tá tirando um trauma, Deus está te usando para tirar um trauma que eu tenho em relação a profissionais da saúde mental. Isso. E aí eu entendi exatamente isso, porque pegando esse gancho da pastora, o primeiro problema está na sugestão, né? A gente tem, o princípio da psicanálise é recordar, repetir e elaborar. Agora, em nenhum momento está escrito sugerir. Isso. O analista não sugere nada. Não. Né? O analista, dentro do seu campo de trabalho, ele reforça aquilo que é princípio, né? E eu digo isso muito para pessoas cristãs que me buscam. Qual é o princípio que tu segue? Né? Se tem algum princípio que não está encaixado dentro da palavra, tem alguma coisa que não tá certo. Eu acho que tu precisa buscar, né, o teu líder e conversar com ele alguns pontos que não estão de acordo. Agora, não como um processo de sugestão, né? Isso. Vai, busca teu líder porque tu tá errada nisso que tu tá falando, né? Vai, deixa teu marido porque teu marido é problema, né? A gente passar a culpa para o outro é muito fácil. O outro não tá ali na sessão. Não. Exatamente. Enquanto líder espiritual, a gente faz a mesma coisa, né, nos aconselhamentos pastorais. Eu sempre falo, né, quando a gente treina também os nossos líderes também para isso, a gente sempre fala,
a escuta é a melhor coisa que a gente, como mediadores, né, podemos fazer pela pessoa. E muitas vezes a pessoa colocando tudo para fora, ela já vai colocando as respostas juntos. Isso aí. E se a gente tem uma boa escuta, um bom ouvido, você vai perceber ela elaborando as próprias respostas que ela veio buscar. Isso aí. E no final, você só pegar e jogar de volta para ela e Que dizer... as decisões que ela já veio Ela veio tomada. Exatamente. né? Então, é complicado isso, mas foi um tempo onde realmente eu tive que também me curar a respeito e depois, até mesmo com o ministério também, a gente teve questões assim de frustrações com liderança e que a gente poderia dizer, mas nunca mais, né? E só que a gente elaborou de uma outra forma. A gente pensou, não, a gente sabe como não fazer, né? Não temos as respostas, não temos um manual completo, mas o que não fazer a gente já sabe. Né? Exatamente. Né? E uma coisa, né, Rui, que eu vejo assim, os adolescentes eles falam muito isso, né? Tia Sil, eu não acredito, eu me decepcionei com Deus, então ele não existe. Como é que tu se decepciona com alguém que não existe? Eu faço essa pergunta, e como é que a gente se decepciona? Como é que eu me decepciono com a pastora Rosa? Só não existe, né? Fica, né? E ali tu já faz esse primeiro movimento de fazer essa reflexão, né? E nós nos decepcionamos com pessoas, com existências, né? Não com aquele que, na verdade, veio para nos auxiliar, para nos salvar, para nos resgatar. Não tem como, E né? é engraçado, né? Como eu acredito que Jesus foi o maior psicólogo que existiu, né? Sem dúvida. Tanto na parte da psicologia, tanto na parte do comportamento, na parte do próprio Enneagrama, né? Que ele analisava comportamentos e tudo mais. E é engraçado como ele não afirmava algo. Ele perguntava. Ele nunca deu resposta, Nunca. Douglas. Nunca. Ele era o caminho, Sempre a verdade na e a pergunta. vida. É isso que ele dizia, Isso. né? Isso era, era a equação que não tinha mudança. Mas aí, quando as pessoas diziam e confrontavam, ele dizia, tu dizes. É tu que tá falando. Exatamente. Não é eu. E a cabeça fazia assim, ó. Tu dizes, né? Os improváveis eram escutados por Jesus, né? Ele se movia para poder ouvir aqueles que, na verdade, não tinham voz, né? Então, a escuta de Cristo é um padrão, né? Com certeza. E a gente ignorar isso. Pode não ter fé em Jesus, né? O que é difícil quando tu conhece Ele, né? Mas tu pode não ter uma fé consolidada em Cristo, mas quando tu escuta a obra dele, tu vê ali totalmente as obras que depois são refeitas de alguma maneira em todo o movimento da psicologia, né? Em nenhum momento se consegue transmitir de maneira mais perfeita na humanidade a forma concreta da escuta perfeita como Jesus fez. Não tem como. Tanto que hoje, né, ateus estão se convertendo, né, pela leitura da palavra, né? O Augusto Cury é um renomado, né, psiquiatra que ele encontrou Jesus numa tentativa de refutar Jesus para um amigo dele, né? O amigo dele ele foi ler a Bíblia para refutar, porque ele era um ateu de carteirinha. E lá ele encontrou o mestre dos mestres. Hoje ele tem best-sellers, né? Mesmo. Escrito falando sobre tantos assuntos. E a base dele é o psicólogo dos psicólogos, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, né? Então, Jesus. Então, é essa a nossa resposta. Essa é a nossa resposta para tudo, né, Douglas? Eu tenho certeza absoluta. Quando a gente fizer essa análise a partir dos princípios cristãos, né, a gente não tem como negar a presença do Senhor no processo, né? Eu sei que uma das perguntas que em algum momento tu vai fazer, né, como é que a gente consegue lidar com essa questão de ser cristã e ser profissional da saúde mental, né? Eu acho que a Rô também faz esse enfrentamento, né? Primeiro, entendendo que o meu lugar, o meu posicionamento dentro do consultório, né? Eu pedi isso para Deus. Eu quero que a minha vida te mostre, e a minha vida envergonhava, né? Muitas pessoas têm uma vida que envergonha o Senhor. Eu quero que a minha vida fale sobre o teu amor. E não as minhas palavras, né? Porque eu não vou conseguir transmitir o amor de Deus com as minhas palavras. Eu posso pregar bem, eu posso falar bem, eu posso ter uma interpretação muito boa, e hoje em dia a gente até aprende, né, pastor? Né? Tem coaches que nos ensinam como ser bons pregadores. Mas se a minha vida não falar o amor de Deus, se eu não transmitir amor naquilo que eu estou fazendo, né? No copo d'água que se coloca aqui, na forma como a poltrona é arrumada, naquilo que como eu vou atender o meu paciente, né? Os meus adolescentes que chegam lá, às vezes,
tão sem direção, sem motivação ou inspirado em pessoas erradas, né? Por que a saúde mental está assim? Porque as nossas inspirações estão doentes, né? Os nossos ídolos, né? Eles estão mortos, eles estão fracassados, né? Então, eu preciso me espelhar naquilo que tem alguma coisa que mostre Jesus. E aí eu não preciso mais falar, né? Eu tenho certeza que a Rô já ganhou muitas pessoas só pelo testemunho. A gente não precisa falar, né? Quando eu mostro isso, eu ganho. E lá no meu consultório eu não vou trazer isso, né? Lá no meu consultório eu vou fazer uma escuta para dar um direcionamento àquela dor. Então, é muito simples conseguir conciliar. Quem não consegue, né? Primeiro porque eu preciso respeitar o princípio ético da minha profissão. Né? Agora, quem não consegue tem dificuldade com isso, justamente porque ainda não encontrou o verdadeiro psicólogo, né? Ainda não curou as suas próprias emoções. E ainda a gente tem, no meio de saúde mental, muitas pessoas adoecidas. Né? Pessoas que foram fazer psicologia, por exemplo, para resolver suas próprias dores. Principalmente na pandemia, né? Não para ser psicólogo, né? Não foram pessoas que foram estudar psicanálise, por quê? Porque o curso estava barato, porque era rápido, porque era EAD, né? A minha formação foram de 8 anos, né? Com estudos debruçados em Freud, e depois mais 4 em Lacan. Então, quer dizer, aquela formação rápida, EAD, que custa R$200, de uma pessoa que nunca sequer frequentou um consultório de psicanálise, nem sabe o que o psicanalista faz, né? E isso é muito perigoso, sabe, Douglas? Então, esse é o processo, né? A gente vai ser aquilo que, de fato, a gente se posicionar a ser, né? E eu concordo totalmente com a pastora, assim, como assistente social, existem assistentes sociais que fazem um cuidado de saúde mental fenomenal. Existem enfermeiros também que fazem um cuidado fenomenal em saúde mental, né? Então, hoje a saúde mental ela não é um campo exclusivo da psicologia, né? E a psicologia existe na disciplina da teologia, psicologia pastoral. No serviço social, psicologia também para o serviço social, né? Porque a psicologia é uma ciência multiprofissional. O atendimento terapêutico psicológico, ele vai passar por testagens, né? É um outro tempo, um outro momento, né? Agora, o processo terapêutico é terapêutico nós conversarmos com o nosso pastor, né? É terapêutico esse movimento que a gente está fazendo de se conhecer. Também. Né? Isso para mim, principalmente. Está sendo muito bom. Agora, a psicologia, sim, daí vai ser feito um processo terapêutico dentro da linha que o paciente achar que é mais adequado para a sua situação, né? A psicanálise cura tudo? Com certeza não. Sim. Né? E às vezes existem pessoas que demoraram 50, 60 anos para se ferir, e aí quando chega ensanguentado, ele quer que a psicanálise, ou a sistêmica, ou a terapia, né? Ou a cognitiva cure em 1 mês, 2, né? Não é assim. É uma construção, né? A gente vê também no campo espiritual a mesma coisa. Às vezes as pessoas vêm, elas querem uma oração mágica, né? Que a gente retire os problemas, né? Mas Jesus, ele não disse que ele veio para retirar os problemas. Ele disse, novo, eu digo estas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Ou seja, se Jesus já venceu o mundo, nele tem paz. Né? Então, ele deixou o bilhete. Deixou o bilhete. Hashtag, fica a dica. É verdade esse bilhete. Fica a dica, né? Mas as pessoas, elas têm esse anseio, né? De que a gente vai ter um passe de mágica, que a gente vai dar uma resposta, né? Para eles que é na hora, né? E eu acho que com o passar dos anos a gente tem visto isso, né? As gerações que estão vindo, elas são gerações mais urgentes, né? Para ontem, né? Mas tudo que se relaciona, eu vejo ao nosso próprio crescimento, né? Essa cura emocional, vai depender única, exclusivamente de nós. Né? Jesus, ele está feito. Quando ele diz na cruz, está consumado, tetelestai, está consumado, ou seja, ali na cruz do Calvário, tudo que nós temos direito hoje, né? Que é a salvação, esse pacote, a palavra sozo, né? No original. Ia falar agora sobre isso. A preservação, a saúde, né? Essa saúde, ela compreende saúde emocional, psíquica, né? Está tudo ali. Só nós precisamos nos apossar pela fé. Exatamente. Né? E para se apossar pela fé, nós precisamos conhecê-lo,
conhecer o dono da cura, o dono da preservação, o dono o dono da nossa prosperidade, né? Eu sempre costumo falar, a prosperidade não é financeira, né? Essa prosperidade é bem-sucedido em tudo, né? Uma vida plena. E é isso que Jesus veio para. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, plenitude de vida, não é uma vida meia boca. Então, nele nós temos as respostas. Mas, claro, essas ansiedades, né, de tudo para ontem, as pessoas elas deixam de olhar para si, de olhar para dentro, as respostas estão dentro. Né? Eu preguei esses dias no culto de homens e eu falei também na aula do Rema, no domingo Rema, né, sobre família, que... Foi excelente. Né, eu soube. Foi muito bom. Que a palavra, né, o homem completo, é o homem teleios, o que Deus estava dizendo. Tudo que o homem precisa está dentro dele. Né, está dentro dele. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos como Adão. Né? Cristo é o segundo Adão, só que quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Homem completo, nós temos tudo que nós precisamos para a vida e a piedade. O apóstolo Paulo fala em outro trecho, nós temos tudo dentro de nós. Só que as pessoas estão querendo buscar as respostas fora, quando Jesus habita dentro e ele é o dono das respostas. Né? Nós falamos muito sobre ser guiados pelo Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus, ele nos guia mesmo, mas as ansiedades da vida comum, natural, nós não podemos também negar. A gente sempre fala que nós não andamos pelos sentimentos, né? O apóstolo Paulo fala, nós não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos, mas também nós não negamos os sentimentos, porque Jesus não negou os sentimentos. Isso a gente viu, Jesus chorou, Jesus tinha emoções, Jesus ficou irado, né? Então, teve medo. Pediu ajuda para os apóstolos, alguém fica comigo aqui, está escuro, né? Suou gotas de sangue, que isso demonstra o quê? Se a gente angústia tremenda. Nossa. Se nós levar isso para o campo da medicina. Acho que em toda a medicina, acho que só 2 pessoas, né? Jesus e acho que um paciente que teve que fazer uma cirurgia, que eu estudei, né, sobre isso, sem anestesia. Então, né? De tanta dor e angústia. Então, Deus não nega as emoções, Deus é o doador das emoções. As emoções, elas são boas, né? Que seríamos nós, seríamos robôs. Como. E de outro ponto, né, pastora, assim, Deus nos fez dotados de emoções, o pecado, ele deturpou elas. Né? Agora, Deus se ira claramente várias vezes na Bíblia. Então, a raiva faz parte de um contexto vindo do Senhor. Agora, como nós lidamos com isso? Nós deveríamos nos irar contra o mal, não contra as pessoas. Só que a tendência humana o Douglas falou algo que eu não gostei, então eu fico com raiva do Douglas. Exatamente. E aí a gente destina a nossa raiva, né, porque pessoas nos ferem, nos machucam, porque são dotadas de emoções também pecaminosas, né, também deturpadas, e aí a gente destina a nossa raiva para a pessoa. Então ali existe o ponto de ação, né, do perdão, do resgate, de repetir aquilo, né? Quantas vezes se converteu numa mágica, o processo terapêutico também te mostra isso, né? Ele te mostra que tu precisa restaurar cada vez que tu errar, né? E tu vai trazer isso à consciência, porque o sistema inconsciente faz com que eu tenha práticas que eu nem me dê conta. Né? Isso mesmo. E a gente poluiu a nossa mente durante toda a nossa história com coisas que é importante a gente entender, né? Que a Bíblia é muito clara ao que nós devemos nos reportar. Coisas que sejam boas, que tragam, né? Você tenha boa fama, que tragam louvor. E aí eu vou lá toda deprimida e eu escuto uma música que me deixa na fossa. Né? Como é que eu saio daí? Aí sai como? Né? Eu tô mal, sai como? Daí não sai nunca mais, né? O cérebro, ele tem um mecanismo de defesa muito rápido, né? Para sobrevivência. Então, ele vai bloquear qualquer entrada que seja boa, porque eu preciso sobreviver. Então, ele vai economizar toda a energia possível. Agora, se eu continuar naquela fossa, eu vou continuar mal. Né? Se eu continuar vendo, né? Eu gosto, disse isso esse final de semana, pastora, quando eu preguei. Eu falei
Olha, eu gosto de... Quando eu vou assistir uma série, algumas coisas eu preciso assistir, né? E Deus Sim. me orienta. Por quê? Porque eu atendo adolescentes que vêm Claro. cheio de coisa. Eu preciso Aham. entender o que eles estão falando. A linguagem deles. Mas aí, Exatamente. com a autorização de Jesus. É. Mas eu costumo dizer assim para ele... o senhor sentaria comer pipoca aqui comigo e assistir esse filme? Né? Se ele disser não, ele diz, não, daí é não. É. Né? Eu preciso entender o que eu vou assistir precisa, de alguma maneira, me trazer conforto, me deixar saudável, né? Não me deixar pior do que eu já Isso, tô. exatamente. Né? E uma das partes que a gente analisa muito, assim, que eu acredito que seja a maior parte dos problemas na parte do aconselhamento, é o orgulho das pessoas, né? Às vezes é uma coisa sutil, né, no coração. E aí, na conversa, na forma de analisar, que a conversa vai andando, a gente percebe, mas a pessoa é tão orgulhosa, né? E Não reconhece. não reconhece. E às vezes tá estampado assim, né? Na cara dela, orgulho. Só reconhece. Já pensou se tu não tivesse reconhecido o perdão pela mãe? Não estaria nem aqui. Nem Não aqui. teríamos verbo. Nada disso aqui. Não estaria nem aqui. Porque eu vejo que o orgulho, ele realmente ele bloqueia as pessoas de crescer e amadurecer. Isso, Porque ela não reconhece que ela tem um problema, ela vai enxergar o problema no outro. isso aí. Né? Então, é fácil colocar a culpa no outro, quando, na verdade, volto a falar, né? Nós deveríamos olhar para dentro de nós. Nós somos... As respostas estão em nós. Claro que não é um passe mágica, não é fácil encontrar. Isso mesmo. É necessário uma dose de resiliência, né? De você realmente se colocar naquele lugar, de se autoanalisar, de fazer um feedback da sua vida, né? É humildade mesmo, é um caminho de humildade. Jesus, ele é o nosso exemplo maior Isso de mesmo. humildade. Eu me lembro, pastora, falando um pouquinho de vida pessoal, acho que uma coisa bem importante, né? Minha mãe, depois, quando ela foi fazendo o resgate, né? Eu sempre me submeti a ela, eu sempre fui uma filha boazinha. Né? Eu aprontava e voltava e entendia o carinho que ela tinha por mim. Né? Eu sempre fui uma filha boazinha. E aí, às vezes, quando os outros irmãos aprontavam, eu dizia, por que com ele tu fez diferente delas? Porque para cada filho, nós temos uma dose de cuidado, né? E aí ela sabia o que eu podia. Eu me lembro que em um dos desamores, né, que eu tinha, minha mãe estava sentada do lado do fogão, a gente tinha um fogão a lenha a gás, né? E aí ela disse assim para mim, eu quero te dizer que dentro da minha casa não entra isso, isso, isso. Eu chorei, mas eu vou fazer, sim, porque eu quero ser assim. E ela disse, não, dentro da minha casa funciona desta forma aqui, ok? Se você quiser, você pode sair daqui, a mamãe vai te abençoar, você vai para onde você quiser, mas aqui dentro da casa da mamãe é assim, tudo bem? Aí eu disse para ela, não, mãe, mas a senhora pode deixar fazer. Ela disse, então tá, vamos fazer o seguinte, aqui dentro eu não deixo e nem lá na clínica. E eu amava trabalhar na clínica. E eu tinha estudado para trabalhar na clínica. Eu disse, tá bom, então eu volto atrás, tá bom, né? Não, é melhor ficar aqui, né? Então, a gente tem essa quebra desse orgulho de poder dizer que sim, né? E os pais, Douglas, também precisam ter isso. Muito, né, pastora? Precisa. Tem pais que precisam pedir perdão para os seus filhos, queridos pais que nos ouvem, né? É verdade. A paternidade não te deu razão total. Exatamente. Ela te deu orientação e tu estás debaixo da bênção do Senhor. Mas você também precisa pedir perdão para o seu filho. Existem coisas que nós fizemos, Douglas, que eu como mãe fiz para minha filha quando era pequena. Momentos Nem de percebe, pressão que a Isso. gente não Que eu percebe. tive que olhar para ela e dizer assim, filha, você perdoa a mamãe disso? Isso não me fez menos mãe. Não, muito pelo pelo contrário. contrário. Né? E a gente atende muito adolescente com esse problema. Desvalorizam vezes- a dor do adolescente, né? Exatamente. Ai, que frescurebe é essa, É. né? Tá sofrendo porque tirou nota baixa. Ah, para com isso, né? Não, pede perdão pro seu filho hoje, queridos. Peçam Isso. perdão, que o Senhor mova isso para que realmente haja restauração, porque vai para o consultório e se realmente não cair num profissional que tenha entendimento do valor da família, vai dizer, quando você crescer, você abandona papai e mamãe Isso e aí. segue sua vida, porque sua mãe é uma narcisista. Exatamente. Porque seu pai é É um uma dominador, machista. é um Isso machista, aí. né? Tá E cheio isso bem de acontece porque conselhos Nossa, falta muito. só uma palavrinha, que eles perdão. o Que perdão. ele entenda esse perdão do pai, ele não vai precisar Sabe que ouvir quando isso eu de era outra adolescente, pessoa. passei uma situação bem parecida por isso. Quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai e minha mãe na empresa que eles tinham. E a gente tinha muito atrito, muito problema. Meu pai, muito sanguíneo, assim, tomava decisão precipitada, não falava com ninguém. E eu, outro sanguíneo,
no mesmo chocava. ambiente, não dava. Nem ia sair diferente, É, né? Tinha que puxar o pai, né? Né? E aí, dava aqueles problemas e tal. E aí eu comecei a ser discipulado por alguns pastores, né? Eles viram que eu tinha muita vontade de saber sobre o Senhor e desenvolver na igreja, mas eu não tinha, às vezes, uma pessoa para me aproximar. Sim. E aí eles me chamaram para perto, exatamente como a gente faz, né? Chama para perto, chama pra conversa, mostra como é, olha, vamos lá orar por essa pessoa. Aí a Uhum. pessoa se apaixona pela unção, e aí a gente ganha o coração da pessoa para poder discipular e tudo mais. E eles fizeram isso comigo. E uma das primeiras coisas, depois que eu abri toda a minha vida, eles falaram, chega em casa e pede perdão pro teu pai. Eu disse, não. Não fiz nada. Mas por quê? O cara me bate, o cara faz tudo comigo, briga comigo, me xinga, fala um monte de coisa. Eu vou pedir perdão? Mas capaz que eu vou fazer isso. Aí fiz. Tava indo pra casa, o Espírito Santo falou comigo. Tu é diferente dele? Pá, daí eu... Né? Não começa comigo assim. E aí eu fui chorando o caminho inteiro. Quando eu cheguei em casa, ele tava vendo TV, me lembro até hoje, assim, ele e minha mãe sentados, sentei no meio dos dois, abracei os dois, assim. Disse, pai, como é que tá o senhor? Ele me falou todo o dia dele, minha mãe a mesma coisa. Sim. Minha mãe bem melancólica, assim, tudo pra ela, o fim do mundo. E aí conversei com ela, conversei com ele, aí pedi perdão. Quando eu abracei ele e pedi perdão, parece que da minha vida saiu um peso enorme. Isso. E da vida dele mudou totalmente. Totalmente. Porque os outros filhos só sugavam, né? E viviam aquela vida louca de eu tenho que sair da vida do meu pai, exatamente como tu falou. Porque o meu pai é problemático, eu tenho que resolver os meus problemas. Sim. E aí sobrou pro caçula, que era o Douglas. Sim. E aí eu fiquei com a bomba na mão. Só que o Espírito Santo foi tão cuidadoso que nessa hora o ambiente foi tomado por uma unção de graça, assim, algo restaurador, terapêutico. A gente se pediu perdão naquele momento, a coisa foi totalmente diferente depois dali e nunca mais mudou. Então, hoje eu voltei a trabalhar com ele, as coisas mudaram muito mais, ele passou a ser uma pessoa que escuta, né? Uma pessoa que, não, acho que eu fui um pouquinho além, deixa eu te pedir perdão por causa disso. Às vezes até a gente brinca, né? Ué, mas cadê o Shrek, né, da situação que era, cheguei no ambiente, agora é comigo. Não, ele já mudou muito, justamente por causa dessa decisão que eu tomei, de pedir perdão e de me rebaixar. Isso. Todas as Muito vezes importante. que a gente se humilha, a gente é exaltado. A palavra de Deus, ela faz isso, né? Eu experimentei isso várias vezes na minha vida, né? De começar com minha mãe, né? Aquilo trouxe muita cura entre nós. E depois, em alguns momentos, né, no ministério, a gente precisou perdoar, porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que saber que existem pessoas e pessoas, né? E pessoas feridas ferem, né? E então a gente, por vários momentos assim na nossa caminhada, a gente foi muito ferido. E eu precisei perdoar, né? Precisei. Eu tinha por causa da minha personalidade, eu lembro, eu tinha uma tia minha que eu e ela fomos criadas juntas, né? Assim, ela é da mesma idade que eu, ela já faleceu, infelizmente, mas nós éramos muito ligadas, né? E fomos criadas juntas, né? A irmã mais nova do meu pai. E a gente tinha um elo de ligação muito grande. E eu lembro que ela era ela, como era a minha irmã mais velha, assim, ela tinha um ano mais do que eu, então eu olhava para ela e eu, né, me inspirava, né? Me inspirava nela. E eu me lembro que uma vez teve um tumulto e como se eu tivesse feito algo errado para ela, sabe? Foi uma fofoquinha de escola, aquelas coisas assim de adolescente, né? E ela veio para mim, é como se, agora eu lembrei, era como se eu tivesse, ela estava gostando de um rapaz e foram falar, clássico. Isso, foram falar para ela que eu estava dando em cima do rapaz, eu juro por Deus, que eu nem enxergava aquele rapaz, né? Mas ela ouviu aquilo e ela acreditou e ela veio para mim com toda a emoção, né? Que ela estava ali brava, furiosa. Ela me deu um tapa no rosto. Aquilo me feriu profundamente. E eu me lembro que eu cheguei em casa, chorei, eu fiquei assim arrasada aquele dia, sabe? No outro dia eu cheguei na escola e eu fui conversar com ela. O nome dela era Lúcia. E eu disse, Lúcia, não foi isso é mentira, né? Eu jamais iria fazer isso com você é minha melhor amiga, você é minha Amanda mais velha,
e coisa e tal. Não porque isso, porque aquilo, porque eu vi. E eu lembro que eu pedi perdão para ela por uma coisa que eu não tinha feito. Eu disse para ela, se você acha isso, eu te peço perdão, então, mas eu não quero perder a tua amizade. E eu sempre tive isso, assim, de pedir perdão por nem ter necessidade, assim. Às vezes teve alguns momentos que as pessoas passaram até por cima. É ruim, esse lado também, de não saber. Mas eu sei que o perdão, ele destrava, ele traz cura, né? E eu acho que hoje a sociedade, as pessoas, elas estão precisando de uma dose Sim. de humildade. Isso não significa que eu sou perfeita, não significa que eu não fico brava também, né? Que eu não faço as minhas também, né? Não tem nada a ver. Até depois dos 40 e 45 ali, algumas coisas mudam. Tem um outro estigma também, né, pastora? Tem um outro mito também de que as pessoas que estão à frente da palavra, pastores, que eles não têm emoções, ou que eles têm que ter uma emoção totalmente amorosa 24 horas por dia, e que você não pode ter um posicionamento diante das coisas, né? E isso é errado, né? Isso é antibíblico, inclusive, né? A gente sempre procura, né? Aqui, eu acho que, né, os líderes a gente sempre procura ser vulnerável. Né? Não expor tudo também, porque a gente não é uma... Né? Obviamente, né? Tem coisas que é da intimidade. É da intimidade, né? Mas a gente procura mostrar que a nossa humanidade, que nós somos humanos, que nós também temos os nossos problemas. Eu sempre falo, né, que vulnerabilidade, ser vulnerável, não é a mesma coisa, né, do que você chorar pitanga. De se vitimizar. Isso, vítima. Uma coisa é você ser vulnerável, você mostrar que você é humano, que você tem as suas dificuldades como qualquer outra pessoa, né, mas que você está buscando sempre, né, a gente não está andando querendo errar, né, a gente está buscando acertar. Ser melhor em todos os sentidos. Mas é diferente de chorar pitanga, porque a gente também já viu outro extremo, né, de pessoas que às vezes querem ser vulneráveis, né, né, mas acabam chorando pitanga, né, se vitimizando, e também não é isso. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio sobre isso, e é tão mais fácil para a gente quando a gente se torna pessoas reais, né, para todo mundo, porque as pessoas olham e dizem, não, vocês são reais, né, não vejo falsidade. Então eles vêm, eles não têm dificuldade, porque as pessoas são muito fechadas. Acho que a cultura aqui, a gente achou uma diferença bem grande aqui quando a gente chegou aqui. Sabe que eu trato pacientes, pastora, que uma das sugestões que eu falo é vai embora de Caxias. Porque a gente vê que é essa dificuldade, assim, Caxias tem uma esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, verdade. Né? Ou tu te lasca trabalhando, né? Ou tu é muito trabalhador, ou tu não vem tirar onda comigo, né? E aí, inclusive, eu oriento um documentário para pessoas que vêm de fora para fazer terapia. Eu digo, olha, eu vou te dar um documentário para te assistir no YouTube, para te entender onde é que tu tá te colocando, né? Porque ninguém falou comigo, porque ninguém... Eu digo, e não vai falar, né? E isso não é diferente no meio cristão. Acho que eu não ouvi, depois tu tem que vou te É bom a gente ter, né? Então, vê onde é que tu tá. Né? A partir de onde tu estiveres, tu vai entender que isso é no meio cristão também, né? Porque caxiense vai ser cristão caxiense, né? E é uma coisa diferente. A árvore, isso é cultural, transgeracional, né? E que sim, nós podemos modificar, né? Mas dentro desse processo a gente precisa entender que é a forma da cidade, né? É diferente eu estar em Caxias, eu estar em Porto Alegre, a gente já faz essa percepção muito próxima, muito né? rápido. Não precisa ir nem muito longe, né? Por quê? Porque a colonização italiana, ela trouxe muito sofrimento para as pessoas. Então, isso vem, né? Não é uma questão de maldição, nada disso, mas vem transgeracional. Isso. Se eu tenho algumas questões, eu vou automaticamente repassar isso para minha filha, né? E a partir disso, como é que eu faço? Eu valorizo o meu processo. Se eu quero ficar em Caxias, eu valorizo o quanto o italiano trabalhou para ter e constituir essa cidade. E eu posso ter um fruto diferente, me aproximando da pastora, me aproximando do Douglas, a gente conseguindo fazer uma relação, né? Ser mais aberto, mas isso né? também era, inclusive, dentro do processo cristão evangélico dentro da cidade, né? Eu estudei muito a história evangélica da cidade e eu me lembro de que, né, os primeiros evangélicos que chegaram aqui, as primeiras pessoas
né, os cristãos evangélicos que chegaram, eles sofreram apedrejamento, né, dos cristãos que já estavam aqui de outras religiões, né? Aham. Vamos usar assim para a gente deixar mais tranquilo. Isso, mais leve. Então, dentro daquele lugar também foi passado, né, um fechamento da igreja. Né? Vamos nos fechar Para não aqui, ser porque se a gente apedrejado. abrir, a gente vai ser apedrejado. É. Então, isso vem também na história Tem cristã da história. igreja de Caxias. Né? Aparece isso também quando a gente vê aquele irmão fechado, que não abre, que não quer abrir, que tem dificuldade de congregar. Né? Por sorte, nós temos hoje igrejas saudáveis que Graças a estão Deus. fazendo esse resgate, né? Que estão conversando entre membros de outras denominações, entendendo que nós somos um corpo, Isso. né? E assim como nós somos um corpo também, né? Como pessoa, eu sou um corpo, eu tenho a minha herança genética da minha avó, né? Eu digo, o temor do Senhor, ele cresceu junto com a árvore. Então, isso resgatou muita coisa boa. Claro. Mas, junto com isso, tinha muitas dores que vieram ali também, Bem né? junto. De processos que a gente vai, então, podando, organizando e retomando. Acho que a gente pode começar agora. Acho que a gente pode começar. Muito bom, gente. Bom, Que horas a gente vai? eu falei que esse podcast ia demorar. É um assunto muito bom. Atualmente, qual a relevância da psicologia na humanidade? Tanto no plano individual, social e cultural. Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas assim, de uma forma bem específica e resumida. O processo, como eu disse, né? A gente tem que entender primeiro a psicologia não como uma ciência exclusiva do psicólogo. Ela é um processo de todo profissional, né? Senão, não teria porque o pastor aprender na teologia, a teologia pastoral, a psicologia pastoral. Né? Não tem por que isso acontecer se não for para a prática, Isso né? mesmo. Então, o processo, a psicologia, na verdade, ela tem um fator fundamental quando ela vai entender os processos de neurodesenvolvimento. Né? Então, eu preciso entender cada fase do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, para que a gente não tenha essa miscelânea, né? Porque hoje tem idoso que está adolescendo, né? Tem alguma coisa errada que não está certa. Tem alguma coisa que não está legal ali. Mas nesse caso, agora entrando nesse caso, tu acha que isso tem a ver com coisas que ele viveu no passado, coisas do presente, pressões, situações? Primeira coisa, né, Douglas? Mau desenvolvimento, né? Tem um desenvolvimento neurológico errado ali, né? As pessoas elas precisam se conhecer, a gente precisa se conhecer. Eu acho. Sim. E quando a gente se conhece, né? A Bíblia é clara em dizer que a gente tem que fazer, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Então, daí vem um filósofo super atual e diz assim, conhece-te a ti mesmo. De onde é que ele tirou isso, né? De onde será que veio essa frase, né? A palavra falou isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, tu precisa fazer uma autoanálise disso. Então, a partir do momento que tu consegue identificar, né? Como no meu processo, qual era a dificuldade que eu tinha em aprender? A minha história acadêmica de ensino fundamental e médio, né? Foi horrível, da pastora foi horrível. Agora, todos os professores são ruins? Não é assim. Mas eu preciso me examinar, eu preciso entender o que é que eu falho. O processo da psicologia, ele traz essa reflexão. Então, a psicologia ela é fundamental para os debates teológicos, né? Mas que a gente não traga essa ciência, né, como algo que vai anular o processo da minha espiritualidade. Não é eu que estou falando isso, é a Organização Mundial da Saúde. Amém. Né? Graças É a Deus. eles que falam isso, né? Não é eu que estou falando. Eles vêm e dizem assim, olha, no processo do cuidado de um paciente de finitude, a espiritualidade ela é fundamental para que se haja o conforto desse paciente. Pronto. O que é que eu faço com essa informação? Né? O que eu faço com isso? Então, eu preciso valorizar. Se eu for num psicólogo, eu vou responder uma das tuas perguntas ali. Vai embora. Se eu for num psicólogo que anular a minha fé, foge. Porque ele está com uma prática errada. E muitos não sabem disso. Nossa. Exatamente. Se eu for um psicólogo que me sugerir abandonar meu marido, se ele trabalhar num processo de sugestão, tem alguma coisa errada. Foge que é laço. Foge que é laço. Tem alguma coisa errada ali, né? Óbvio que a gente entende que existem relacionamentos tóxicos. Sim. Óbvio. Agora, o princípio... A Freud diz que psicanálise é a cura pelo amor. Também. E aí, eu faço o que com isso? Eu tenho essa informação. Então, eu preciso amar. Amor né? é o Em perfeito. última análise, é isso que Exatamente. o Freud fala, em última análise, é preciso amar. Tudo passará, mas o amor... Né? Então, e aí? Né? Uau.
Ao longo da história bíblica, quais os momentos que é possível identificar a atuação de um psicólogo na narrativa? Acho que a gente tem muitos, né? Mas acho que a gente já sabe que Jesus é um grande psicólogo, mas fora ele, quais outros que a gente pode identificar? Olha, são vários, né? Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele foi um psicólogo, Mega psicólogo, baita baita psicólogo. psicólogo também, né? Ele entendia, ele era um homem muito estudado, muito versado, então a gente via ele dando conselhos até médicos, né? Exatamente. Tanto que ele não negava, ele que escreveu, nós não vivemos por aquilo que sentimos, vivemos por aquilo que cremos. Mas em alguns momentos ele dizia para discípulos dele, agora eu esqueci o nome do discípulo, deixei em Trode para cuidar da saúde, ele não estava bem, ou recomendo tomar um pouco de vinho por causa do estômago, né? Então ele vê que o processo de missão foi cansativo para alguns, desgastante, e eles precisaram ficar para trás para se recompor da saúde física e mental. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem. tudo bem. Ele foi andando, provavelmente ele era um colérico. Paulo Continue a nadar. Vai. Provavelmente. Então, a gente vê ele ali instruindo, né? Ele falando sobre as irmãs também. Eu tô com a memória muito ruim hoje. Um pouco melhor. A Trifena e a Trifosa, eu acho que é essas, né? Que estavam brigando, né? Ele estava sempre dando conselhos para a igreja, né? Então, isso também é um tipo de psicologia, né? Então, Daniel, né, pastor? Daniel interpretando sonho. Tem Sonho. psicanalista maior que esse. Interpretando. Fazer interpretação de José. sonho de Nabucodonosor, José. né? O profeta Natan, quando chega e diz para Davi, conta aquela historinha, né? Ai, lembra que ele tinha só uma ovelhinha, o que tu vai fazer com isso, né? Quem é esse homem? Né? Vamos matar. É você. É Uau. você. Né? O profeta Natan ali, ó. Né? Exatamente. E aí, faz o quê? Daí Davi vai lá e se prostra porque ouve. Ele se escuta dizendo que ele mataria quem tinha feito o que ele fez. Exatamente. Exato. Então, a psicologia hoje, eu vejo que ela precisa ser valorizada, ela tem o seu valor, mas, de fato, nós precisamos, né, como cristãos, a gente precisa entrar mesmo nesse conhecimento, né? E eu entendo que acho que a gente entra aí dentro dessa outra pergunta que tem, né, dentro das universidades, eu acho que é o maior desafio, né, para os estudantes dentro da universidade, é conciliar a palavra com a teoria, né, com os pensadores, né? Eu lembro, na minha época, nós éramos em 5 cristãs dentro de sala de aula, né? A gente começou numa turma bem grande, eram 50 e poucos, tinha alguns homens. Por fim, foi uma turma totalmente feminina que se formou e nós formamos... E bem menor. Né? Bem menor, 26 mulheres. E essas 5 cristãs, né, que eram evangélicas, assim como eu, dessas 5, só eu e uma outra permanecemos na fé. As outras todas, elas desertaram da fé. Durante o curso. Durante o curso. Não estavam firmadas. Não estavam firmadas. Então, ou seja, os pensadores, aquilo que elas estavam ouvindo de teorias, né, de pensadores que traziam coisa. A gente não é contra, né, o que eles falam e tudo, mas alguns ali estavam trazendo teorias, muitos, né, como a gente estuda muito as GIAs, né, sociologia, antropologia, a psicologia, e tem outras, não lembro agora todas as GIAs que a gente estudou, né, que é o estudo do homem em sociedade, né, e enfim, a gente estudava muito, então tinha algumas coisas ali que eram fora, que eu olhava e dizia, Senhor, como que eu aplico esse conceito dentro da tua palavra? E, às vezes, eu ia ler a Bíblia e eu via a Bíblia rebatendo alguns pensamentos, né? E aí eu ficava com o versículo de Paulo, né? Analise todas as coisas, retenha o que é bom. Isso. Então, eu sempre tinha isso comigo e eu fui retendo
né? Eu fazia os meus trabalhos, eu fazia as minhas provas, sempre fui uma aluna nota 10 na faculdade, apesar da minha, né, Mas a gente dificuldade consegue, no sim, é Claro. início. Mas na faculdade eu tirei notas muito boas, mas eu tinha esse critério. Mas as minhas colegas, eu tentei ir até elas, eram novas, tentei fazer algumas observações com elas, mas elas compreenderam realmente que... E realmente a gente tinha pastores filósofos, né? Pastores, professores filósofos, né? Que eram totalmente ateus, né? E quando eu me posicionei dentro de sala de aula como cristã, sempre tinha embates, né, entre nós dois, né? Porque eu sempre colocava a minha postura, né? Eu pensava, eu tenho direito também de dialogar. Nós estamos aqui, tinha momentos de diálogo, né? Como era a aula de filosofia, né? Então Se fala. se fala. Isso aí. Então, a gente tinha aqueles momentos. E, por muitas vezes, eu coloquei sal, né, na ponta da língua de alguns incrédulos que nunca tinham ouvido falar. Mas, de fato, aquelas, né, as filosofias, às vezes, tragaram alguns, né, por não saber discernir, não reter o que era bom. Então, por isso que eu vejo que a psicologia hoje, na nossa atualidade, dentro da igreja, é muito importante, muito, né? Eu sempre eu envio, eu estou colocando, eu digo, opa, fugiu da minha Sim. alçada aqui, né? Eu vou até aqui, mas daqui eu percebo que você precisa de um outro acompanhamento. Tem algumas questões internas que vão além do meu conhecimento que eu penso que seria bom você fazer sessões de terapia que vão te acompanhar, que você vai fazer um processo de reflexão e eu encaminho. Mas eu vejo que eu busquei uma lista também, né, de psicólogas cristãs para eu não mandar para qualquer uma. Eu Sim. sempre faço esse aconselhamento ainda. Eu digo, olha, não é qualquer profissional, né? Não se lance qualquer profissional. Dias atrás até aconteceu, né, de uma situação que a gente tinha e um dos cônjuges, ele procurou sozinho, né, procurou uma psicóloga sem aconselhar, sem nada. A gente nem estava sabendo de nada. Era um processo interno que estava acontecendo e foi. Só que trouxe um dano. E hoje nós estamos tentando reparar o dano desse casal, né? Porque realmente o que ele ouviu naquela sessão culpabilizou a outra E parte. dentro do SET, né, Douglas, que a gente chama de SET, né, psicanalítico, psicopedagógico, social, enfim, a emoção é natural que ela flua de uma forma muito maior. Porque ali eu estou trazendo as minhas dores, os meus complexos, as minhas dificuldades. Exato. Né? Então, se eu trouxer aqui, se eu não tiver uma neutralidade diante daquilo que está acontecendo, ou se eu entrar na cena do terror, eu sempre digo isso para as minhas supervisionadas, né? Eu tenho muita terapeuta que me busca para fazer supervisão. Que legal. Né? E aí eu digo para ela, se tu entrar nessa cena do terror, tu vai comprar a história. E se você comprar a história, essa história pode ser que tu não tenha escutado o outro lado. As histórias têm 3 lados. Sempre. Elas têm o meu, da pastora, e a verdade. Uau. Eu sempre falo isso. Vou pegar para mim. A gente tem a verdade. Então, se a gente entrar na cena do terror, a gente não sai mais, né? O túnel do terror é aquilo. Tu fica para sempre lembrando que é aquilo, né? Então, não entre nessa cena. O teu papel ali é fazer a escuta, fazer a interpelação, fazer com que o paciente faça essa compreensão, né? E isso, às vezes, não é na primeira sessão. Não. A pastora tem todo o direito de dar opinião bíblica diante de um aconselhamento. Agora, eu, como psicanalista, não tenho. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Que está mexendo com a alma. Eu não tenho esse direito de fazer isso. E também a posição é existem diferente. aí outras. diferente É muito também. fácil, né? Tu olhar para uma mulher que está num processo depressivo e dizer assim para ela, pega e sai de casa. Né? Claro, entendendo que existem situações de risco. Não é isso que a gente está falando aqui. Claro, né? isso. Mas uma mulher chega muito mal, muito tomada, né? Com situações emergenciais ali de cuidado infantil, por exemplo. Né? Eu teria me separado no primeiro dia que a Bianca nasceu. Né? Porque meu marido pegou a filha, né? A minha filha, ele queria para ele, né? Ele não queria mais me entregar.
ela, né? Era o amor da vida dele, não queria me devolver. Então, assim, se eu fosse por toda essa questão de emoção, né? Me devolve aqui que é minha. E não é assim que funciona. Eu não posso entrar nesse túnel do terror. Eu preciso manter essa neutralidade. Né? Então, há de se compreender que a psicologia, a terapia, o serviço social em execução, ele precisa que a pessoa tenha experiência. Eu fiz uma formação com o professor Ítalo Marcilli há pouco tempo atrás, né? Eu virei certificada Ítalo Marcilli, isso é uma coisa muito boa hoje para o meio terapêutico. E Eu ele acompanho algumas coisas dele, é bem legal. eu fiz a certificação com ele, né? Ele tem muitos princípios muito bons. E uma família numerosa, gigantesca. Ele tem só 7 filhos. Uau. Só 7 filhos. Acho que ele precisou de psicologia, né? Ele tem só 7 filhos, Vou ter né? que ser psicólogo para ser pai. Então, é muito legal, assim, às vezes eu até aconselho que os adolescentes sigam ele, porque ele é um modelo muito legal, assim, de pensamento, muito bacana. Isso. E ele diz isso, né? Que o terapeuta, isso não é uma questão de idade, mas ele tem que ter um reservatório grande de literatura, Exato. de cinema, de vivência. Ele precisa. Eu não tenho habilidade para atender alguns tipos de pessoas, né? Algumas pessoas eu não tenho habilidade, eu vou atender, sei lá, né, um embaixador do Brasil na França. Eu não sei o que o embaixador do Brasil faz na França. Como é que eu vou atender uma pessoa que eu não tenho ideia do que ela faz? Né? Então, eu preciso ter esse cuidado também, Com né? certeza. A pastora vai fazer a instrução, o pastor vai fazer a instrução dentro da Bíblia. Agora, se eu não tenho experiência naquela área, eu tenho que tomar cuidado, Com porque não é certeza. tudo que eu posso atender, Exato. né? Eu tenho coisas, né, na clínica que eu me autorizo a dizer não, né? E digo não, isso não é algo que eu sei, né? Alguém muito poliglota, com extrema cultura, né? Como é que eu vou dar conta desses problemas dessa dimensão, né? Então, eu preciso ter um reservatório de experiência dentro disso, né? E o Ítalo, inclusive, na certificação, ele aconselha que se tu tem uma família muito, ele brinca, né? Se tu tem uma família muito normal, que não tem conflitos, que tu não veio de uma história, que tu tenha um testemunho de vida, pega um papel e vai observar as pessoas na rua, porque tu não tem capacidade técnica para ouvir aquilo que tem. E isso é diferente do que falam nos bancos da universidade. Né? Totalmente. E é isso que é o perigoso. É esse que é o perigoso. A gente tem visto muitas pessoas que têm uma capacitação muito, perdão da palavra, pobre, né? Um cursinho ali e já sai, né, achando que realmente pode estar mexendo com o interior das pessoas, com o passado. Tu daria teu cérebro para ser operado por um neurologista que nunca operou? Não, né? Por que a gente vai em alguém que não tem experiência nenhuma, não tem história, porque o Instagram dele tá bonito? Exatamente. Isso aí anota, essa aí, gente. Que essa daí. Eu vou num pastor E às vezes que as não tem pessoas formação teológica nenhuma, Isso. que eu não Não sei dá, história. Ou vão pelo mais barato. Não tem, Pelo mais né? barato. Tem É como, complicado. não Por tem isso que eu como. vejo, eu aconselho aqui, quando está além do nosso, né, vai além da nossa alçada, eu falo, olha, eu tenho essa, eu indico, né, essa. E eu disse, algumas eu digo, olha, eu não conheço, eu tenho boas referências, né, cristã, tenho boas referências, mas não conheço. Né? Algumas que eu conheço, eu já digo, olha, muito boa e tudo. Aí, algumas eu procurei até classificar dentro das vertentes mesmo, né? Às vezes que procura, né, uma terapia de família, então uma sistêmica, né? Às vezes precisa de uma psicanálise para se compreender melhor, né? Algumas doenças, transtornos de personalidade, às vezes uma cognitivo-comportamental, né? Um psiquiatra. Então, a gente precisa ter esse cuidado também com as pessoas, porque, infelizmente, no mundo hoje, nós vamos encontrar pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Agora tu lançou uma pergunta maravilhosa. Como que eu, uma pessoa leiga, posso distinguir o que eu preciso fazer? Se eu procuro um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista, ou se eu procuro um pastor, ou se eu sumo do mundo. Eu vou pro meio do mato e me redescubro. Acho que a gente faz a
distinção primeiro, né? acho que eu acho que isso sim, é né? O interessante. psicólogo, então, ele é o psicólogo, ele é o profissional de psicologia, que vai cursar, então, os 4, 5, 6 anos, 7, depende do tempo e do dinheiro que ele tiver, né? Então, ele vai ser o psicólogo. Ele está habilitado, então, para fazer processos terapêuticos, né? O psicólogo, ele pode optar em seguir linhas sistêmicas, se for em relação a questões familiares. Isso. TCC, se for terapias mais breves, né? Já diz o nome, terapia cognitivo-comportamental. Só que eu já vi TCC, pessoas formadas em TCC fazendo psicanálise. Então, aí a pessoa também tem que se definir dentro daquele padrão, né? E a psicanálise. A psicanálise, ela pode ser feita pelo psicanalista ou o psicólogo, ele vai ter um viés psicanalítico, tá? Porque ser psicanalista é uma opção de vida também. É um pouco mais profundo, assim, né? Eu posso ser uma enfermeira psicanalista, posso ser uma assistente social psicanalista, né? É muito mais profundo do que ter a formação, tá? O psicanalista, ele precisa ser um profissional graduado, tá? Isso é uma exigência, não é? Assim, eu fiz ensino médio, vou fazer uma formação psicanalítica. Eu posso para conhecimento pessoal. Agora, para atuação, não. E ele tem que estar dentro do tripé. O que é esse tripé, né? Estudo continuado em psicanálise, não pode nunca parar. Então, tem que estar ligado a uma escola de psicanálise. Depois, ele precisa ter terapia pessoal, ele precisa estar em análise constante para sempre, não é um dia, 2, né? Da minha analista querida dela, ela mora em Porto Alegre, né? Então, é para sempre que esse psicanalista precisa estar. Por quê? Porque ele precisa entender justamente isso que o Ítalo Marcilli fala, né? Ter essa experiência também de escuta. E, além disso, ele tem, então, a formação pessoal, né? A continuada, que é o próprio atendimento clínico, né? Então, esse é o tripé psicanalítico, que o psicólogo não precisa ter se ele atuar em, não em psicanálise, mas se ele tiver um viés psicanalítico, né? É um pouco diferente daí, que vai para a área da escuta, tá? O psiquiatra é médico e vai trabalhar com medicação, tá? Então, a função do psicanalista é manter o paciente o mais longe possível da medicação e levar para a poesia, para a espiritualidade, para os recursos que ele tem para dar conta da sua dor, né? Mas a gente entende que dentro de processos de transtornos mentais, ele vai precisar do psiquiatra, né? Então, são coisas que se completam, né? E como leigo, como é que eu faço essa escolha, né? A gente precisa entender qual é o momento que aquela pessoa está passando também, né? A pastora, por exemplo, tem essa visão, né, de entender, bom, o Douglas está passando por um problema familiar, então ele vai ser atendido por um psicólogo que tem uma linha sistêmica, né? Agora, o Douglas tem um problema lá no nascimento de rejeição, ele precisa de psicanalista, né? Então, ali é que vai ter. A pessoa está com delírio quando chega lá no atendimento pastoral, ouvindo vozes, vendo vultos, tem que ir para psiquiatra. Só um pouquinho, em nome de Jesus. Agora tu pode ir. Agora tu vai. Fica à vontade agora. Mas, de fato, eu tenho visto, assim, uma dificuldade. Eu tenho lido um pouco, né? Não é muita coisa, mas tenho lido um pouco a respeito da medicina integrativa, né? E eu vejo como antigamente se tinha um médico de família, e o médico de família, ele tinha uma compreensão um pouquinho de tudo. Então, ele era aquele médico que era um clínico geral, mas ele também era um psicólogo, ele fazia tudo, né? Ele fazia tudo, né? E hoje eu vejo já uma tendência ainda não está muito tímido ainda essa medicina integrativa, mas eu acredito mais, né? Porque eu vejo assim que psiquiatras, às vezes, né, a gente está atendendo pessoas e tudo, conhecendo esse meio, eu vejo que essa questão, assim, estritamente com a medicação, fica muito restritiva. Eu penso que eles deveriam ter uma formação psicanalítica, psicológica, e eles têm, na verdade, na cadeira da medicina, eles têm isso. Só eles não se utilizam disso, né? Dependendo a região, eu já conversei com outros irmãos de outras regiões, aonde o psiquiatra, ele também faz análise, entendeu? Aqui eu conheci uma, inclusive... Acho que nós temos em Caxias só 2 que fazem isso, né? Bem pouco mesmo. O resto, ele se torna aquele prescritor. Isso é bem prejudicial para a saúde mental, porque eu vejo que hoje a saúde mental ela está
ela está muito no campo das emoções. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, real, científica, nós iríamos ver doenças mentais de processos psicológicos, químicos, de fato, doenças mentais mesmo, que tem necessidade de prescrição de remédio, nós teríamos um número muito baixo. Mas se nós colocasse isso no IBGE, nós vamos ter um número muito grande de pessoas tomando remédio. Porque a medicalização da dor. Da dor. A medicalização da dor, a medicalização da frustração. Da frustração. A medicação da ansiedade necessária. Isso. Eu preciso ter um pouco de ansiedade. Isso é perigoso Eu preciso, demais. né? Uma pessoa viver anestesiada. São pessoas que estão... Isso aqui daria outro 1001 podcast. Né? Porque dá um outro grupo de dependentes químicos. Né? São pessoas que hoje são dependentes químicos de remédios. Elas são pessoas que elas estão dependentes de uma muleta para viver, por não querer enfrentar as suas dores, por não querer enfrentar as suas frustrações. E isso, ela está dentro da medicina, que não está olhando para esse lado, que o processo psicológico poderia ser tratado simplesmente com terapia. Então, como que a gente faz? Quando a pessoa chega aqui, por exemplo, que ela vem procurar ajuda pastoral, né? Geralmente eu analiso, faço algumas perguntas para ela, eu sei mais ou menos a classificação, né, dos sintomas de depressão, de alguns transtornos. Eu, né, fui estudar um pouco sobre... Mas isso é para elite, tá? Isso é só pastor elite. Eu já estou anotando aqui para futuramente, né? Então, eu vou dando uma analisada e, geralmente, eu vejo, né, que a pessoa está num processo de início de depressão, né? A pessoa, ela não consegue mais leitura bíblica, né? Ela confessa ali, não está conseguindo mais ler, ela não está conseguindo orar, e daí ela se culpa porque ela ama Jesus, é aquela pessoa que faz de tudo, né? Ama o Senhor, mas está preocupada com ela mesma, porque está esquecida e coisa e tal. Aí eu faço essas perguntas e muitas vezes eu faço algum teminha de casa, alguns programinhas com ela, né? Até existem situações que eu já fiz, né, de ver aquela pessoa tá fugindo do evangelho, escapando, né, se envolveu com coisa errada, né, estava afastada da leitura, da oração e tudo, e eu disse, então vamos lá, vamos readquirir esse hábito de novo, porque é um hábito. Né? Então, um hábito se adquire 21, 30 dias para você adquirir um novo hábito. Então, não está conseguindo, não consegue, então eu vou fazer com você. De ir na casa da pessoa, 30 dias, ler a palavra, orar a palavra, a pessoa voltou para o evangelho, se recuperou, se levantou, foi... Sem medicação. Sem medicação, uma bênção, Outro só a palavra. Problema, né, outro problema. Sono. Pronto, aí... Né, as pessoas não dormem. Não dormem. Aí, remedinho. Aí... o que é mais fácil? Eu tomar um Zolpidem, eu muito mais rápido. Né? Só que... E aí? Não, né? Aí a longo prazo. A gente tem aqui a naturopatia, né? A gente tem uma naturopata dentro da igreja, ela é iridóloga. Então, eu sempre também recorro para isso. Quando eu vejo que a pessoa está no início, com sintomas iniciais, eu digo, procura lá, consulta, ela vai ver, ela vai fazer um exame para ver se você não está com carência vitamínica, né, de sais minerais e tudo. Uma suplementação, às vezes, ajuda, né, um triptofano. Um magnésio. Isso. As pessoas não têm um hábito alimentar bom, né? Então, tudo é muito fácil. A vitamina D foi uma das coisas que eu cheguei aqui em Caxias, foi primeiro estudo empírico que eu fiz quando eu cheguei aqui em Caxias. Vitamina D. Vitamina D. Eu cheguei, muitas mulheres depressivas que tomavam 4, 5 remédios antidepressivos, chegavam aqui totalmente apáticas, sabe? Perdendo a vida, a família, o casamento, por estarem anos. Eu tenho uma história, dentre muitas, assim, que eu tenho muitas histórias, mas uma delas me chamou muito a atenção. Ela tinha passado por uma depressão pós-parto, ela estava 10 anos tomando 5 tipos de medicação. Nossa. E aí eu perguntei para ela, eu disse, mas amada, né, o médico fez, né, o psiquiatra fez teste, né, fez uma ressonância magnética, ele fez algum teste
cerebral diagnosticou em você que você tem um problema, né, de mente mesmo. Não, eu disse, então como que ele te, né? Não, ele só me ouviu e ele receitou. Eu disse, você nunca trocou de médico? Nunca troquei de médico. Aí eu disse, depressão pós-parto. Eu disse, amada, depressão pós-parto tem começo, meio e fim. Geralmente é 1 ano de tratamento, você faz psicoterapia junto, você se levanta, deu, tratou, pronto. Aprende a lidar com aquele ser Com que aquele- chegou, com a Isso. mudança da rotina. É. E aí foram 3 anos para ela desmamar. O conselho que eu dei para ela, troque de psiquiatra. Eu não posso dizer para você parar simplesmente com essa medicação, porque vai te dar um treco. Sim. Eu disse para ela, mas eu vou te aconselhar você trocar de psiquiatra, você ir para outro psiquiatra e você dizer que você veio numa conselheira espiritual e que essa conselheira te disse que depressão pós-parto tem começo, meio e fim. E você está 10 anos tratando para isso. Aí ela foi, esse psiquiatra fez uma boa anamnese nela e ele já começou tirando 2 de cara. Ela ficou com 3. Nesses 3, ela precisou, eram todos faixa preta. Uau. Muito pesado. E ela levou 3 anos para desmamar todos eles. Um dia ela nem é da igreja, da nossa igreja, ela era de outro ministério. E aí ela não tinha aconselhamento feminino em outro lugar. E ela ouviu falar de mim, ela veio. E ela veio, ela se aconselhou, a gente ficou, eu fiz vários meses com ela, de acompanhamento com ela, bíblico, né? Um processo terapêutico bíblico com ela, assim, né? Terapêutico bíblico é bom, né? Gostei desse termo aí. Bíblico com ela, né? E aí, depois desses 3 anos, um dia ela veio no culto, ela estava linda, ela estava maravilhosa, ela estava arrumada, e ela disse, eu vim honrar você hoje, porque eu queria falar contigo, honrar a igreja de vocês, porque eu queria falar contigo, eu estou livre Uau. da medicação, eu estou vivendo a minha vida. Ai, que lindo. Isso não tinha preço para mim, entende? Porque assim, eu disse, nossa, valeu a pena. Então, eu comecei a observar, falando da vitamina D, né? Eu comecei a observar também, uma das causas dela, ela estava com a vitamina D baixa. Eu disse para ela, pede para esse outro médico pedir, ou para a tua médica ginecologista, para fazer a testagem, a dosagem da vitamina D. E eu comecei a observar que mulheres, a Silvana, estavam sendo tratadas, mulheres com depressão, menopausa, elas estavam sendo tratadas com antidepressivo. Não era reposição hormonal, não era reposição vitamínica, elas estavam tratando menopausa. E foi bem antes da minha menopausa. Então, eu nem tinha a minha experiência pessoal, mas pela graça de Deus, eu fui pela anamnese mesmo, olhando, ouvindo elas, eu cheguei à conclusão de que elas precisavam disso. Muitos casamentos foram restaurados porque elas estavam nesse período químico mesmo, hormonal, vivendo dificuldades no relacionamento, e elas perdendo mesmo o casamento, e eu disse, não, você não precisa de medicação controlada, você está precisando, porque medicação controlada corta libido, corta tudo, né? E aí, ainda mais faixa preta. Faixa preta, Alguns né? engordam, outros emagrecem muito, né? Na verdade, é uma só, né, pastora? Ninguém vai entrar para um processo medicamentoso e vai sair dele ileso. Eu gosto muito, né? Tem um psiquiatra que eu gosto bastante que fala, ele é um psiquiatra forense, e ele diz assim, olha, a indústria farmacêutica se chama indústria farmacêutica. Ela se chama indústria. É um ela produto, serve né? para faturamento. Exato. Agora, quem escolhe isso, né, são as pessoas, o que elas querem, o que elas não querem, e o psiquiatra diante daquilo que está sendo tratado. Né? A gente falava em outro momento, eu e a pastora, se eu chegar com uma dor no pé e falar compulsivamente que o meu pé está doendo, bem provavelmente o ortopedista vai me fazer uma infiltração ou vai me dar uma medicação contínua para aquela dor que eu estou sentindo no pé. Porque ele vai acreditar. Porque ele vai acreditar no Sim. paciente, ele vai sempre vai dar crédito àquilo que ele está escutando. Né? Eu preciso me policiar o que é que eu quero dentro desse processo. E às vezes eu preciso que outra pessoa se posicione. Por quê? Porque aquela pessoa não está com cognitivo, com inteligência de fazer essa tomada de decisão. Então, é um processo, mas a gente foi longe, né, Douglas? A gente faz um gancho. Foi. Mas, eu quero... Dá um outro podcast mesmo. Eu quero fazer uma outra pergunta. A gente tem tempo ainda, né? Que não está aqui, outras que vêm, assim, né? Eu sei que acho que
em ambas as faculdades que vocês fizeram, devia ter uma cadeira ou foi falado sobre isso de você não tomar a dor, né? A pessoa está falando, e aquilo Tem que tu falou. neutralidade. Eu não vou tomar. Só que no âmbito pastoral a gente sabe que isso é muito complicado. Porque a gente quer entrar na vida da pessoa e dizer, não, mas eu faria desse jeito. Não, mas o fulano de tal, acho que ele tá... Na vida, acho que ele tá complicando. A gente toma a dor pra pessoa, leva a dor pra casa, passa a dor pra esposa, passa a dor pro cachorro. Tá vendo TV, lembra do problema da pessoa. E até a gente falou nisso em outro podcast, mas eu acho que é interessante vocês explanarem isso pelo fato de terem estudado sobre isso. Existem passos que eu devo seguir para essa dor não ser minha, né? E uma das coisas que eu aprendi, a primeira coisa é negar mesmo que esse problema não é meu. Logo quando a gente começou a cuidar dos adolescentes aqui da igreja, Silvana sabe, muitos adolescentes tinham muitos problemas, Sim. área de sexualidade, identidade, problema com os pais. E nos primeiros 5 meses, assim, a nossa ideia era, meu Deus, deixa eu falar com teu pai aqui agora. Eu vou ligar pra ele. Como assim ele te falou isso? E vou resolver esse problema. E aí tu ouvia, não, olha isso. E daí a gente conversava com o Josias, conversava com o pastor Silvio, conversava com todo mundo. E a palavra era sempre a mesma. O problema não é teu. E, às vezes, na nossa própria vida, é difícil tu falar isso, né? E como que a gente gera isso? Além desse passo, né? Isso. E existe mesmo, a gente tem essa questão da aproximação e o distanciamento, né? A gente aproxima, tem a compaixão, a gente... Paixão. Né? A gente analisa aquilo, a gente está junto ali com a pessoa. E não tem como, né? A gente é um ser emotivo também. Não tem como você, em algum momento, você não se envolver com aquela história ali, você não se entristecer. Eu mesma já, muitas vezes, eu choro, às vezes, né? Dependendo da história, às vezes eu choro com a pessoa, né? Me cuido para não acontecer, mas já existiu vários momentos que realmente a história era tão marcante, né? E o meu dia não estava, né, daqueles ainda mais forte, né? De realmente você tomar aquela dor, né? Mas uma das coisas que eu sempre, no início do ministério, eu tinha mais dificuldade, né? De não levar isso. Claro que no começo, quando eu ainda atuei como assistente social, os primeiros tempos eu chegava em casa e eu queria falar tudo para o meu marido. Né? Eu era muito jovem, eu chegava em casa, porque eu atendi uma situação assim, e falava muito, né? Eu imagino o pastor Silvio, cara. Falava muito. Tomando chimarrão. Depois eu comecei a perceber que não, né? A maturidade foi vindo que não era isso, né? Eu tinha que deixar realmente os pacientes, os usuários do meu trabalho lá, não podia trazê-los para casa, né? E aí isso também foi um processo com a orientação acadêmica e tudo que a gente... Porque né? Que essa é a supervisão que a gente falava antes. Essa supervisão. Então, todo psicólogo ele precisa, todo psicanalista ele precisa, todo assistente social ele precisa, todo terapeuta ocupacional ele precisa de uma supervisão, né? De alguém que tenha mais experiência e que conduza isso. Por isso que o liderado precisa de um líder para poder também, né, trazer essas situações, né? E aí eu tinha esse momento. E hoje eu sempre falo, né, quando eu saio daqui, né, às vezes eu tô cansada, esgotada, porque de fato, né, parece que uma energia ela é passada mesmo, né? Então eu tô cansada, mas quando eu tô indo a caminho para casa, eu faço uma oração e eu digo, Senhor, são teus filhos, né? São tuas ovelhas, né? Eu fui só um canal, assim como eu orei para chegar aqui, eu disse, Senhor, que eu seja um canal do teu fluir, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, que eu tenha os teus ouvidos, o teu amor, a tua compaixão, que eu tenha sabedoria para conduzir. Do mesmo jeito eu faço a oração de saída, né? Eu digo, Senhor, são teus, os problemas ficam aqui, né? Eu entrego, eu não tenho o que fazer, né? Eu não, além do que eu já fiz, de escutar, aconselhar, encaminhar, eu disse, agora é contigo, né? Eu digo e entrego, né? Vou para casa. Existem algumas situações, né? Tipo que eu e meu marido precisamos compartilhar, principalmente quando é casal. Então às vezes a gente compartilha, mas a gente compartilha. Hoje a gente já está mais maduro, né? Então assim a gente compartilha aquilo ali, mas a gente não compartilhou, deu. Já foi, né? Foi. Né? A gente não fica alimentando aquilo, pesando aquilo, levando. Ruminando, né? É um pensamento ruminativo. Isso, ruminativo. Esse é o mesmo processo com as nossas dores, com as nossas causas.
Só que com os outros é mais fácil. Com a gente, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Para você entregar aquilo e dizer, Senhor, eu vou entregar, né? Eu não posso ir além, né? Se não for você, se não for o Senhor, não vai. Eu não tenho poder para mudar essa circunstância. Então, é o mesmo processo, né? Assim como a gente tem que entregar as nossas dores, os nossos pesares, precisamos entregar as dores e os pesares dos nossos pacientes, nossos atendidos também, né? E o processo da psicanálise, ele trabalha com atenção flutuante, né? Então, processo transferencial. Mas assim, né, Douglas? Eu tô falando que eu sou cristã. Óbvio. Hoje de manhã eu atendi uma adolescente, né? Que a vontade que eu tinha era de sentar do outro lado, pegar no colo, né? Entender aquele movimento que ela estava fazendo, né? Compaixão. Não, é óbvio que a compaixão me segue, né? Mas ali eu preciso ter um processo empático, uma escuta empática, e isso é diferente, né? A psicologia diz que a empatia é a compaixão. Não. A empatia é empatia, a compaixão é compaixão. A compaixão é quando tu te coloca no lugar do outro e sente a dor do outro. Exatamente. A empatia é quando tu vê a situação do outro fazendo parte daquela história do outro. Então, ali eu preciso ter um processo empático, né? E a maioria das vezes a gente sabe, né, que está envolvendo questões de paternidade, maternidade, que são os problemas da atualidade, né? É um movimento ali. Então, realmente, a gente tem que fazer essa contratransferência, tem que dar esse passo atrás e poder levar isso em supervisão, né? Isso. O pastor precisa fazer também esse movimento de ter uma um pastoreio de pastores, a gente tem nossa supervisão, né? A gente sabe que a Verba tem esse cuidado. Eu tenho uma psicóloga também que me acompanha, inclusive amanhã, vou estar com ela. Para a finaleira, né, do ano, amanhã eu vou estar com ela. Então, balanço geral. Graças a Deus a gente tem isso, né? Porque é necessário. Precisa, né? Precisa, é importante, né? Tem as reuniões, enfim, isso é supervisão, né? A psicanálise chama isso de supervisão. Que legal, cara. Quanto tempo aí já, Eduardo? 1h35. Nossa, só ainda? Tem muito papo. Eu tenho uma criança me esperando. Tá. Já estamos indo para o final, tranquilo. Vamos lá. A última pergunta. Corremos o risco ou o impacto de um cristão? Não, isso aqui a gente já conversou. Caramba, a gente já conversou todos os assuntos. A gente foi fluindo, né? Foi fluindo. Eu acho que a gente foi fluindo, né? A gente fluiu. Nossa, eu saí realizado. Eu também. A gente sempre aprende, né? Nossa, muito. A gente tem que falar os livros, né? Tem. Então, olha só, esses livros aqui são inspirados mesmo, né? O Dr. Rick Renner, ele é um homem versado, né? Estudado, ele é um mestre da palavra. E como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, né? Muito bom. De fato, é um livro poderoso que vai ensinar, né, você compreender o que está acontecendo à sua volta e você se manter, né, longe de ansiedades e preocupações, você saber o seu lugar em Cristo, que você tem paz, né? Como Jesus disse, no mundo tem aflições, mas nele nós temos paz. E é necessário a gente entender, desenvolver mesmo o discernimento sobre todas as coisas, você saber o que é teu, o que é externo, o que é interno, o que é externo. Eu vejo que a ansiedade é uma coisa, a grosso modo, todo mundo diz, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, né? Mas é muito mais profundo do que isso, né? E a gente sabe que existem fatores internos e externos que podem desencadear, né? Claro, depressão, ansiedade, né? E tudo hoje em dia, né? As pessoas trabalho, pesos, né? O cansaço, as cobranças, né? As autocobranças também. Então tem esse livro do Dr. Rick Renner, tem esse outro, esse eu não li ainda, mas quero ler, né? Que é o caminho de Deus para a saúde mental. Eu creio que esse livro é um livro pioneiro, talvez, né? Assim, um dos pioneiros no meio cristão. Esses são meus, tá? Já vou avisando. São livros pioneiros mesmo. E o Dr. Rick Renner, ele tem uma graça muito boa
para falar sobre discernimento, sobre se conhecer, para então conhecer o que está acontecendo à sua volta e como você reagir aos intempéries da vida, né? Tem a Joyce Meyer também, esse aqui fala para adolescentes, né? O Campo de Batalha na Mente, é um best-seller famoso, mas tem para adultos e tem para crianças também, né? Que de fato ela relata sobre esse campo de batalha, tudo acontece na mente, né? Eu sempre falo, né, que a gente sempre fala aqui, né, mas não é nosso isso, é de um autor, né, que ele já dizia, eu não lembro o nome dele agora, que é impossível que os pensamentos eles cheguem até nós, mas é possível evitar que eles façam ninhos, né? Ou seja, não, eu errei aqui, eu estava falando dos passarinhos. É impossível que eu impeça os passarinhos de sobrevoarem minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninhos, né? E é assim com os pensamentos. A gente precisa pensar o que a gente está pensando. Exato, Joyce Meyer fala isso. Joyce Meyer, eu falo sempre isso. A gente precisa parar um pouco e pensar sobre o que está pensando, né? Porque é o nosso campo de batalha. Tudo chega aqui primeiro, né? E eu sempre entendo que quando algo chega na nossa mente e a gente não trabalha com esse pensamento, quando cai no coração, já é um problema maior. Então, a gente precisa resolver quando chega aqui. E, para isso, você precisa estar alerta, atento. Não dá para viver no automático, distraídos. E hoje nós estamos vivendo uma geração, né, uma sociedade de distraídos, de pessoas que não pensam. Então, esses livros, eles são indicações muito boas que vão ajudar a discernir os pensamentos, a combater os pensamentos ruins, a substituir, fazer a renovação da mente, como o apóstolo Paulo instrui aos Romanos, né, 12:2. Né? Primeiro versículo que ela falou para mim. Cheguei aqui na igreja destruído, vindo de uma série de ansiedades, crise de ansiedade, depressão. E aí eu falei para ela, tô com muitos problemas e tudo mais, já tentei suicídio algumas vezes. Daí ela disse assim, tu conhece Romanos 12? Daí eu, sim, conheço. Por que tu não tá praticando? Simples assim. Simples assim, direto. E daí eu, mas quem que essa mulher acha que é pra falar isso pra mim? E na hora aquilo ficou na minha cabeça, eu fui pra casa e fiquei pensando, disse, realmente eu acho que eu nunca parei pra analisar esse versículo como ele realmente é no original. Exato. E depois dali... E quando Deus traz isso pra nossa mente, abre, né? A gente chama isso de rema. É a palavra revelada. Como eu não vi isso antes. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu queria agora que vocês dessem uma consideração final, né? Desse podcast. Rapidinho, gente. Então, Douglas, eu quero agradecer por esse ano, né? Poder estar em parceria, nós estamos caminhando pela mesma estrada, para o mesmo lugar, né? Levando pessoas para Nova Jerusalém através do nosso trabalho, através das nossas histórias, da nossa vida, né? E principalmente dizer para quem está em casa que a gente precisa amar. Né? Ame mesmo assim, construa, siga amando, né? Amar não significa aceitar comportamento, Exato. Amar não significa estar de acordo com o que a pessoa está pensando, né? As pessoas têm uma definição de diálogo muito errada, né? Eu falo, escuto e coloco na mesa, né? E se tira proveito disso, mas as pessoas elas costumam falar e quando vem o rebate da escuta, fica difícil. Então, faça mais diálogo com seus filhos, faça mais diálogo nas famílias. Larga um pouco o celular. Por favor, né? Analisa o que você está olhando no celular. Né? As pessoas deixaram de assistir a novela, porque eu era uma vilã da família, para ficar assistindo a novela da vida dos outros no Instagram. Né? Piorou. Excelente colocação. Então, assim, só trocou a tela. Então, tome cuidado com a sua família, fale de amor e ame. Não aceite o comportamento que você acha inadequado, principalmente dentro dos princípios que você traz. Mas entenda que o amor precisa estar presente. Né? E se a gente ama, tudo é possível. Né? Deus vai conseguir abrir os nossos pensamentos, busque terapia se for necessário, busque tratamento para suas mazelas, né? Quebre o orgulho. E 2023, eu tenho certeza que Deus vai ter grandes projetos e vai continuar a nossa obra interminável. Porque quando a gente está bem bonitinha, quebra tudo e faz de novo. Né? A gente está achando que está arrasando. E aí vem e começa tudo de novo. É isso mesmo. É isso. Então, isso mesmo. Também.
também quero deixar esse recado, né, assim, para que mesmo as pessoas elas tenham atenção, né, pegando esse gancho, né, das literaturas, atenção, né, não andar nesse automático, né, dar uma paradinha. Eu tenho instruído muito as famílias a ter tempo de lazer, né? Eu tenho percebido que as famílias elas não têm investido em lazer. E eu acho algo muito importante para a família, para os filhos, para a saúde mental dos filhos, esse lazer. Nem ócio, né, pastora? Nem ócio. Nem ócio. Nem ócio. Lazer, ocupação, né? Distribuição de tarefas, né? Sair, fazer jogos e sair um pouco mesmo da rotina, né? Essa é uma das coisas que eu tenho feito desde que cheguei aqui. Existiam muitas pessoas que não tinham conhecido Gramado, né? Eu cheguei a fazer viagens para lá, para mulheres conhecer, né, a cidade. Então, é para ver que, às vezes, essa cultura, né, do trabalho, né, acaba que também cansando e adoecendo. Então, tudo em equilíbrio, né, vai fazer bem. Né? A gente não vive numa bolha, a gente vive nesse mundo. Né? Então, a gente realmente tem que dialogar com as coisas desse mundo, mas entender que a gente precisa ter um tempo de qualidade, né, conosco mesmo e com os nossos mais próximos, que é a nossa família, né? E esse diálogo com Deus. Eu gosto muito de ter momentos só eu, sozinha, sabe? Porque é nos momentos sozinha que a gente vai fazer as reflexões. E, às vezes, a gente vê as pessoas sozinhas nas telas. Então, elas não fazem reflexões, elas estão recebendo informações. Né? E o doutor Augusto Cury até fala que tudo que você põe para dentro está ocupando um lugar. Está ocupando um lugar no teu hardware. É isso aí. Então, que realmente sejam, né, dedicados, né, em amor mesmo. O amor é o elo perfeito. Né, que tem paciência consigo mesmo. Acho que essa também é um dos conselhos que as pessoas precisam ouvir, que eu vejo que, às vezes, as pessoas estão impacientes com elas mesmas, elas se cobram demais também. Né? Às vezes eu posso estar dentro disso em alguns momentos, né? Mas porque eu vejo também outras pessoas, né, se cobrando muito. E, às vezes, é necessário ter paciência consigo mesmo, ter paciência com o outro, paciência consigo mesmo, entender os ciclos, as estações. Eu tenho falado isso muito. E é muito importante para isso estar antenado. Não dá para estar no automático. Não é tempo da gente perder tempo, não é tempo da gente viver no automático e distraído. É preciso viver intencionalmente, olhar todas as coisas, reter aquilo que é bom e andar na palavra. Porque o Senhor, a palavra, ela não erra, ela é a verdade, e essa verdade ela nos santifica, nos move. Então, é isso, né? Cumprir os preceitos de Deus, que não são penosos, né? Eles são leves. Né? A vida cristã, eu sempre falo que a vida cristã ela é uma alegria, não é peso, isso não mesmo. É cansaço. A vida cristã, ela tem... Gente, qual é o outro lugar, qual é a outra comunidade que nós temos privilégio de rir, de chorar, de fazer piada conosco mesmo e da gente acertar o passo, né? Qual outro lugar, né? Então, é leve, ser igreja é leve. Então, amem uns aos outros e tenha paciência consigo mesmo. Vamos lá, fluindo, né? Deixa as ansiedades e os pesos. Uau. Esqueci de fazer uma coisa. Fala pra gente aqui como as pessoas te procuram para um tratamento. Isso é importante. A gente falou muito do seu trabalho. Em 2023, Tia Sil vai ter, então, aplicativo para agendamento de consulta. Olha aí! Porque eu já estou ficando conhecida como uma terapeuta que demora para responder, Sei né? bem como tá feio isso. O Douglas sabe como é que é, né? Então, na verdade, assim, eu vou ter um aplicativo, né? O telefone 54-9402-4022. Vai me chamar pelo WhatsApp. Eu vou responder, então, com uma mensagem automática pelo aplicativo, né? E ali faz, então, busca na agenda o horário possível, né? Para fazer o atendimento, né? Eu realmente entendo que minha agenda tem estado cheia, né? Porque tem um direcionamento para isso, tem um cuidado para isso. E, enfim, a gente vai estar para poder ajudar e fazer escuta e fazer análise, né? E fazer supervisão e buscar, então, esse
processo terapêutico. É Legal. assim que me acha. Pastora Rô, como é que a gente te acha? Na igreja. Pelo telefone da igreja, né? Eu tenho o meu WhatsApp pessoal, eu cuido da minha agenda, porque às vezes eu tenho que remanejar Sim. horários, algumas coisas, né? Então, pode procurar. Eu esqueci o telefone da igreja, mas está no site. Procura no Instagram. Procura no Instagram. Tá tudo certo. E no grupo da igreja, eu sou fácil de achar. Eu estou à disposição também. Show. Pode falar? Não é Que respirou fundo, né? Show de bola. Então, Obrigado você que nos acompanhou até agora nesses momentos. Eu acho que para mim, foi um podcast muito importante. Eu acho que para você também vai te ajudar muito. E não se esqueça de compartilhar isso com outras pessoas para conhecer essas verdades. Às vezes a ignorância, não falando assim de modo, né? A ignorância é uma pessoa burra. Não, nada a ver com isso. Às vezes a ignorância é realmente a falta da pessoa querer o conhecimento. E às vezes essa ignorância nos leva ao erro, nos leva ao fracasso. E como a gente falou aqui, é um poço que às vezes não tem fundo. Então procure ajuda, não fique pensando somente no seu problema. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse podcast com outras pessoas e valeu, tamo junto.